tá? Para você estar solto e livre com a sua consciência. Isso eu realizei depois isso na minha cabeça, tá? Ele falou, a gente troca. Eu, com a minha consciência, eu vou, e não era com o meu espírito, consciência, eu vou com a minha consciência no corpo físico dele, experiencio exatamente as coisas dele lá no planeta dele, e ele com a consciência dele experiencia o meu corpo físico aqui, na fisicalidade aqui em cima onde a gente está. Tem alguma pergunta que você queira fazer? Cara, isso daí é muito interessante. Você chegou a falar, né, na outra entrevista, mas foi bem en passant, né, essa questão da troca de corpo, até corpos criogênicos e tal, né? Mas foi algo assim, só en passant. Então quer dizer que o recurso que eles tinham eram trocas de experiências para que ambos envolvidos tivessem experiências em outros lugares e agregassem isso depois no campo material do lugar que quer que eles estejam. Experiência. Como é que você cresce? Como é que você cresce? Experiências, né? Como é que você cresce? Como é que você vai para outras coisas? Fazendo o quê? Não é dentro da caverna de Platão, né? Você tem que sair da caverna, né? Ó, Platão já falava isso, né? Muito bom isso. E, assim, já disseram que hoje, você foi nos anos 90, né? Devia ser outra pegada, né? São Tomé das Letras. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas hoje está muito popular já, né? Eu não sei como é que está hoje a frequência de visitas. Deve ser muito, muito, muito maior, porque popularizou esse local, né? Sim. E eu sempre digo assim, é aquela coisa, a mesma coisa que investimento. Tá todo mundo comprando. Quando todo mundo está comprando uma ação, eu já nem quero comprar aquela ação, entendeu? E a mesma coisa com São Tomé das Letras. Vejo que ainda tem uma mística, mas sabe quando perde um pouco a vontade de ir, porque você vê que tem muita movimentação lá? Eu não sei como é que tá isso hoje, mas nessa época que você foi, todo mundo que eu converso diz que nessa época, onde ainda era aquela coisa do boca a boca, poucas pessoas iam, ali as pessoas relatam muitas experiências interessantes. Mas ali já eram ações muito vendidas, já que você falou de ações. Já estava assim. Já estava assim, e eu vou te confessar de novo, é por isso que eu não queria ir. Já era assim. Já nos anos 90? Mas não era, pelo que eu vi uma foto outro dia, cara, não tem lugar para você se movimentar. Agora não tá impraticável. Dentro da cidade, né? Não, mas já era falado, né? Por isso que eu falei, lá em São Tomé para quê? Mas enfim, e complementando isso, o que acontece? Aí ele explicou exatamente isso, dentre outras coisas que ele falou, é feito assim e tal. Então, seria interessante que vocês começassem a frequentar aqui, porque todas as pessoas que entram aqui são monitoradas. Guardem essa palavra que eu estou falando. Todas as pessoas que entram aqui são monitoradas. Não que eles sejam os donos de São Tomé das Letras, não é isso. Mas essa comunidade é uma comunidade no qual ele nos confidenciou isso. Pode ser que outras pessoas estejam nessa comunidade, vão para essa comunidade, mas não têm acesso a esse tipo de coisa. Tá? Que é uma reflexão que, aliás, eu fiz ontem, por uma pergunta que me fizeram. Né? Eu fiz essa reflexão ontem. Por quê? Aí ele pegou, falou isso, ele falou, a gente troca, tal. Hoje eu estou aqui, ele voltou pro lugar dele, eu saí de lá, vim aqui para cá e estamos aqui, tá tudo certo. Então esse é um processo e não nos chocou na época esse tipo de coisa, né? Aí ele convidou para um passeio eu e essa outra pessoa, Roberto, a gente saiu ali daquele galpão, fomos dar um passeio, a gente saiu, aí vamos falar a nave, aí a gente viu realmente uma nave que estava dentro de uma nuvem, essas nuvens pompom, coisa mais linda, cara, girando as luzes coloridas dentro, assim. Aí eu falei, olha, ele falou, eles estão aqui sinalizando, inclusive, que estão aí, estão sempre, né, que se camuflam, não sei o que e tal, mas é tranquilo, então, assim, seria muito interessante que vocês pudessem vir para cá, a cada quanto, e começassem a frequentar aqui, tá? Para quê? Para também depois passar pelo mesmo processo, porque veja bem, se ele explica que a consciência daquele ser que estava lá no outro lugar vem para cá, no corpo dele, troca, e no corpo dele, essa mesma pessoa, junto com o cavalo, consegue fazer com que o cavalo suma de um lugar para o outro, porque tem esse detalhe. Ele falou que ele não conseguiria fazer isso. Vocês estão entendendo isso?
Ele, enquanto consciência no corpo físico dele, que era o corpinho dele que nasceu do pai e da mãe aqui, não tinha a mesma capacidade de usar o corpo físico dele, né, com a consciência do outro ser que entrou e conseguia fazer esse tipo de coisa. Porque ele explicou que São Tomé das Letras tem muitos portais. E que, de repente, a consciência dessa outra pessoa consegue fazer com que os elétrons deles, ou que quer que seja uma tecnologia que eu não sei qual que é, se transportar de um lugar para o outro. Ele falou, é por isso que você viu um lugar aqui, depois você viu. Eles fazem muito isso, quando eles estão nos nossos corpos físicos. Eles conseguem fazer isso. E aí a gente fica na dúvida como, né? Que é um negócio surreal, porque, né? Então, surreal para nós, né? A mesma coisa, volta a falar. Pega isso aqui e leva pro Copérnico. Ele ia falar surreal. Ó, Copérnico, ó. Capturei tua imagem, ó. Tua alma tá aqui comigo agora. Pronto, e aí? Ela fala, nossa, meu, surreal. O cara conseguiu pegar minha imagem e colocar dentro do negocinho. É surreal esse 1200, 1300. Sim ou não? Com Século certeza. XIV, isso não é surreal? Explica isso aqui. Você ia ser queimado se fizesse isso. Queimado. Ele quase foi por falar exatamente do heliocentrismo, porque não era o heliocentrismo, era tudo girava em torno da Terra e não em torno do Sol, só por uma ideia, não era nem uma coisa plasmada, né? Então, assim, aí rolou essa conversa, né? Rolou essa conversa, tal, aconteceram, obviamente, outras coisas lá, aí na hora de sair, tem uma mulher junto com esses outros dois. Ela é da mesma altura, do mesmo aspecto, só que o cabelo muito preto, escorrido, e um par de olhos azuis grandes. Eu nunca detalhei isso muito. Era muito grande por o que a gente conhece. Aqui no planeta Terra nós temos várias etnias, né? A etnia oriental é diferente da nórdica, que é diferente da africana, que é diferente, os corpos são muito diferentes. Mas enquanto isso somos seres humanos num formato. Eu não sei explicar isso. Eles eram num formato diferente. E ela também, na hora de ir embora, não deu a mão nem nada. Inclusive, eu queria dar a mão até, né? Mulher a gente cumprimenta com um beijo, né? Humanoide, mas numa outra formatação. Humana numa outra formatação. Né? E falou, inclusive, para mim, volta aqui. Né? Éramos bem jovens, tal, enfim. Bonita, sim. Uma beleza mais angelical do que uma beleza de atraente. Tipo assim, é uma feição bonita, é um layout, eu digo assim, que você olha e fala, nossa, tem uma beleza. Mais angelical, uma coisa mais angelical do que uma beleza daquelas belezas ferozes de mulher que tem aquelas belezas mais atraente, tal. Tipo esse tipo de coisa. Ela não passava nenhuma conotação. Tem algumas umas fotos de raças assim, né? Que pro nosso olho não é bonito, mas tem que ver o que é bonito e feio, mas assim, de acordo com o ser humano, a gente fala, nossa, é bonito, né? Chama atenção, porque a gente tá acostumado a olhar o humano, né? Exótico, é que a gente, quando não é parecido com o que a gente identifica como é do nosso, a gente chama de exótico. Exótico, Exótico, né? A gente tem palavra para tudo. Seria uma beleza, vamos dizer assim, uma beleza exótica. Uma beleza exótica. Muito exótica, bem diferente dos padrões nossos humanos aqui. Eu costumo dizer que é uma mistura, né? Igual o cara do México. Ele tinha a pele de um indiano, cabelo de um oriental japonês grosso e os olhos de uma outra. É como se fosse uma composição que a gente não tem aqui. Eu não sei explicar isso. E esses três também, os dois caras e a mulher. Ela tinha uma composição de uns olhos diferentes, grandes e meio puxados, como se fosse um oriental de cabelo. Sabe anime que os japoneses fazem? Aquela coisa redonda, meio assim, num rosto branco, num cabelo escuro. Então, assim, bem diferente, entendeu? Você fala, nossa, mas de onde é, né? E não disse de onde era? Imagina, a gente nem só falaram, voltem aqui. E voltou? Aqui. Hã? Voltou? Não voltei. Voltei uma outra vez, mas muito rapidamente para fazer uma outra coisa, mas não exatamente lá nessa comunidade. Até porque eu achei que não achei nada, não ressonava, na verdade, comigo na época. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.